Olha, gente, são 5 horas e 22 minutos. Vamos falar um pouquinho das chuvas, porque o bicho está pegando no Brasil inteiro. Elas estão causando muitos transtornos ao longo, e causaram, inclusive, transtornos ao longo dessa última semana. Infelizmente, 2 crianças morreram na Bahia depois que o carro da família foi arrastado pela enchente. Aqui em São Paulo, mais uma vez, foram registrados alagamentos e quedas de árvores. As sirenes de alerta tiveram que ser acionadas em São Sebastião, no litoral paulista. E dados do Atlas de Desastres aqui no Brasil estão indicando que as chuvas levaram à morte de 4.000 pessoas em 32 anos. Imagens aí do legado das chuvas, uma imagem que se repete todos os anos, certo, Maninho? É muito triste ver a repetição dessas cenas, né? O Brasil sofre sistematicamente com esses fenômenos climáticos extremos e a gente não consegue, de forma séria, fazer políticas de mitigação dos danos, de prevenção, de facilitação do escoamento das chuvas, e parte desse problema se dá quando a gente analisa o orçamento público por um estrangulamento do orçamento com previdência e folha de pagamento, que são os dois principais itens do orçamento brasileiro. Toda vez que sobra um pouquinho de dinheiro por qualquer fator de aumento de arrecadação ou de crescimento econômico, a grande pressão corporativa que nós temos no Brasil é para aumentar salário do funcionalismo público. Na prática, isso estrangula o nosso orçamento e a gente fica sem dinheiro para fazer aquilo que é fundamental do ponto de vista de obras de infraestrutura, de obras que podem aumentar a capacidade do Brasil de lidar com fenômenos climáticos extremos. Agora, vocês vão concordar comigo que o Brasil ele enxuga gelo nessa história, né? Estamos enxugando gelo há 32 anos, certo, Ilcinho? Agora, o que está faltando? Está faltando uma coordenação nacional? Está faltando mais investimento? Porque também é o seguinte, o Brasil foi construído de uma forma completamente sem nenhum tipo de planejamento. Se a gente analisar cidades aqui, São Paulo, Grande São Paulo, não tem planejamento urbanístico nenhum na história. Vão criando, e naturalmente a gente não tendo uma cidade... Planejamento mal feito. Não, e não a gente tendo... olha a legislação... Tem planos lá, só que os planos conduziram a bons resultados urbanísticos? Eu diria que não. Então, mas do ponto de vista urbanístico, mano, isso aí tá claro que o Brasil não tem o menor preparo, ou seja, a gente não vai poder reconstruir o país do zero. O que precisa ser feito numa hora dessa? Porque a gente vê um monte de prefeitos saindo correndo nessa época, não sabendo o que fazer na realidade. Obviamente que os prefeitos das maiores cidades têm uma certa vantagem porque têm mais estrutura, aquela coisa toda. Mesmo assim, eu sinto todos perdidos nessa história, sempre correndo atrás do prejuízo. O que vocês acham que está faltando fazer, Diogo? Paulo, eu acho que primeiro precisa parar de ficar inventando mentira, porque a gente vê cada vez mais o ambiente político sempre dizer que a culpa foi da chuva. Só que a chuva vem todos os anos, todos os verões, inclusive no inverno. E eu escuto sempre, choveu mais que o esperado para o mês tal. Todo mês chove. Bom, se não souberam esperar a quantidade certa, outro dia eu escutei pelo menos assim, choveu mais do que a média histórica. Pelo menos foi uma fala um pouco mais sincera. Então, essa chuva sempre vem. E esse exemplo que você deu aqui, de que em 32 anos morreram 4.000 pessoas, mostra claramente que o problema não é a mudança climática repentina que aconteceu e que nesse ano foi uma catástrofe, porque esse ano, pelo menos até aqui, morreu menos gente do que a média dos 32 últimos anos. Agora, a origem, o grande problema está nas regras de zoneamento que nós temos nas nossas cidades, muito complicadas, que exigem que a pessoa, para ter a sua casa, ela tem que pagar muito caro, e o brasileiro quase nunca tem o dinheiro para isso. E aí o Estado empurra ela para os vales, para os morros, para as beiradas, para as quebradas, e ela tem que viver, ela tem que se instalar em algum lugar. Então nós temos décadas, especialmente da Constituição militar para cá, e ainda mais da década de 70, quando começou a se criar planos diretores, nós só afastamos os mais pobres de perto da cidade, dos lugares mais seguros para viver. E aí, Pepe, como é que a gente resolve essa história? O que está faltando nesse processo? Assim, porque no final das contas, é tudo igual, né, gente? Se vocês colocarem as notícias do passado, vocês vão ver a mesma coisa todo ano. Vai ter gente morrendo, vai ter gente perdendo seus bens, vai ter gente com casa alagada, vai ter gente sem ter onde morar, vai ter alagamento, vão ter carros ilhados, é tudo igual. Não é um filme
e diferente. Só que o que eu não vejo de diferente é a reação das autoridades em relação a isso. Não tem uma reação consistente. Eu não vejo nenhum tipo de planejamento a longo prazo no Brasil nessa história. Ou até mesmo, Pepe, quero te ouvir sobre isso, uma coordenação nacional, mais infraestrutura, mais verba, mais dinheiro. O que está faltando? Então, Paulinho, no meu entendimento falta vontade política, não é? E vontade política também passa por uma articulação em todos os níveis da federação. A gente sabe que todo verão é a mesma história, efeitos climáticos extremos, chuvas fortes, alagamento, pessoas perdendo todos os seus bens, e o Estado, o município não fazem nada, absolutamente nada para resolver a situação. Eu gosto de dar um exemplo, né, que é normal você andar pela rua de São Paulo e ver uma plaquinha, área sujeita a alagamento. Isso é inacreditável. Ou seja, o próprio município reconhece a falência, reconhece que não consegue resolver, e ele informa, não para o carro aqui que esse carro está sujeito a alagamento. E aí tem uma questão que o nosso federalismo é muito cruel também, né? Tem vários municípios que, infelizmente, não têm mínimo dinheiro para fazer políticas públicas para resolver esse problema. Então precisa, sim, ter uma articulação da União Federal em determinados momentos, que é onde está a grande parte do dinheiro, para ajudar esses pequenos municípios, né? E eu lembro que na década de 90 a gente falava muito em mitigação, né, do efeito estufa, mitigação das questões climáticas, e agora a gente já passou da época da mitigação. Nós estamos falando de adaptação. Então, eu nem estou pensando naquelas políticas públicas que resolvam o problema das enchentes no Brasil. Mas tem que ter uma política pública clara que faça a população se adaptar a esses efeitos climáticos extremos, não é? Seja por meio de tecnologia, monitoramento, Sim, em que o Estado possa mandar mensagens para todas as pessoas dizendo que aquela área está problemática e a população saiba que tem determinado lugar que ela possa ir se escorar enquanto a chuva passa. Então tem que ter vontade política sim, Paulinho. É isso aí.